primeira vez, me conhecendo, eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos. Hoje, quando eu escolhi o tema, né, eu fiquei pensando, auto-perdão, libertar-se para reencontrar a paz da alma. E aí eu fiquei pensando o quanto que o ato de se perdoar leva a gente para um caminho de cura emocional, né? De cura espiritual. E assim, a compaixão conosco é um ato de fé, né? Porque a gente passa por um monte de coisas, mas ainda assim a gente escolhe se reconciliar com Deus, com as nossas crenças, né? Com aquilo, tudo que a gente acredita, seja qual for a religião, isso não importa, né? E com a nossa consciência, né? Quantas vezes a gente pede perdão para os outros, mas a gente não se perdoa? Quantas vezes a gente se culpa pelo que aconteceu e segue se culpando pelas escolhas feitas no passado, e isso faz com que a gente fique estagnado e impede que a gente consiga seguir em frente, né? O perdão conosco, o nosso auto-perdão, é um abraço da alma que diz: eu errei, mas ainda assim eu mereço amor. Ainda assim eu mereço uma chance, né? E assim, o auto-perdão não é esquecer o erro, não é fingir que nada aconteceu, é transformar a culpa em aprendizado, é transformar tudo aquilo que me aconteceu antes, todas aquelas escolhas que hoje eu não entendo como assertivas, né, em aprendizado. É compreender as causas e se permitir continuar. O perdão, na verdade, é um comportamento de apoio a nós mesmos, né? E mesmo que isso nos traga a lembrança da onde a gente errou, da onde a gente acredita que não foi tão assertivo, né? Sem carregar o peso da culpa, mas ainda assim nos incomoda, algo que ficou lá atrás. Isso não é se perdoar alguém, não é fingir que não aconteceu, não é fingir que isso não traz um desconforto, mas é nos dar a chance de fazer uma escolha, de agir diferente, de fazer escolhas diferentes hoje. É um momento de aceitação, de resiliência também, muitas vezes, né? Perdoar não é ser conivente com condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão que eles também têm as suas dificuldades, em alguns momentos não são tão assertivos, também erram, né? Então é a gente buscar por esse entendimento maior sobre as coisas, sobre as pessoas, né? Que nem tudo está controlado, correto e perfeito o tempo todo. Né, se permitir recomeçar, se permitir rever coisas para seu benefício, não para se culpar, não para remoer, mas para se beneficiar de novas escolhas, de novos passos, de novas oportunidades. A consciência nos traz para um melhor entendimento de absolutamente tudo. E sobre o perdão, ele correlaciona outras coisas. Por exemplo, a culpa, ela não é boa, mas ela também é necessária, porque ela traz para a gente um entendimento sobre a moral, de olha, eu errei ali porque isso não é correto, eu não fui correto com aquela pessoa. Mas eu me permito rever o meu passo e me permito me reorganizar. Eu me permito aprender com aquilo ali. Mas quando a culpa permanece ali dentro da gente, ela se torna uma prisão emocional. E aí, esse é um perigo muito grande, porque a alma, ela evolui no amor, ela não evolui na culpa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência é a que não vê os defeitos dos outros, e se os vê, evita falar deles. Sede indulgentes para convosco mesmos e com os outros. Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados, inclusive os nossos. O auto-perdão é aplicar a lei do amor com a gente. E aí eu sempre falo aqui, né, a história da máscara do avião, primeiro na gente, depois no outro. Porque a gente sempre, por conta do ego e dessa autocobrança que a gente tem, a gente
torna muito mais fácil perdoar o outro, é muito mais fácil aceitar o erro dos outros, mas não os nossos. A gente se coloca como carrasco, a gente se pune, a gente fica lá naquela ruminação mental. E aí Kardec lembra que o arrependimento sincero, a reparação, a expiação são os degraus para o perdão verdadeiro. Mas o primeiro passo é aceitar que a alma é perfeita mesmo quando falhamos e está em aprendizado contínuo. Não há erro que o amor divino não possa transformar em luz. A nossa mente tende a essa autocrítica que eu falei, né? Só que, na maioria das vezes, o que a gente precisa é acolher a nossa criança interior. Muitas vezes, os nossos erros, as nossas escolhas não tão assertivas, tem a ver com a nossa criança ferida, tem a ver com coisas que no passado nos fizeram assumir uma postura, um comportamento. E aí a gente segue repetindo aquele padrão, mas a gente precisa parar no momento do reconhecimento desse erro, olhar a nossa criança e dizer: eu te vejo, eu te acolho, tá tudo bem errar, tá tudo bem ter medo, mas eu tô aqui com você e vai ficar tudo bem. O ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos. Ah, tudo bem, errei, mas eu vou fingir que não aconteceu, eu vou perdoar o fulano e vai ficar tudo bem assim. Só que lá no íntimo, isso não aconteceu no íntimo, porque a gente fingiu que tinha uma coisa ali que não existiu, mas elas existiam e elas vão continuar ali martelando. Para perdoar verdadeiramente, em alguns casos mais difíceis, de pessoas mais difíceis, de situações mais dolorosas, a gente precisa se afastar da pessoa, do contexto, daqueles pensamentos que ficam ali. Porque esses diálogos mentais, essa ruminação mental, né, carregada de culpa, elas vão levar a gente para uma exaustão emocional gigante. E a gente acaba se desconectando daquilo que realmente é importante pra gente. Porque a gente vai ficar com aqueles fluidos, aquela vibração mais baixa. A gente vai se manter ali naquela vibração, lembrando só da parte negativa, ao invés de focar no aprendizado, no caminhar, nas belezas que também existiram no caminho, apesar de... E eu falo muito que a gente vive várias situações difíceis na vida, a gente vive várias situações muito dolorosas na vida. Mas a gente sobrevive e progride apesar de, porque é uma escolha interna. Apesar de ter tido um pai não tão amoroso, apesar daquela pessoa que eu vivi um relacionamento tóxico, apesar daquela situação em que eu falhei, em que eu errei, e por isso eu perdi uma grande oportunidade na minha vida, apesar daquilo eu escolho aprender, eu escolho continuar, eu escolho caminhar. E aí, nesse sentido, se perdoar é se devolver a vida, devolver as escolhas assertivas, devolver as oportunidades que a vida nos apresenta. Então, assim, a gente pode, por um instante, fechar os olhos e imaginar um espelho de luz e diante dele a gente se confronta com a nossa história e a gente fala: eu aceito a minha história, eu aprendo com os meus erros, eu me liberto e eu sigo em paz. Porque Deus não me julga, Ele só me compreende. Que a culpa humana vem do ego, de acreditar que a gente precisa ser perfeito para ser aceito, que a gente precisa ser perfeito para ser amado. O auto-perdão é reconhecer-se filho de Deus, digno de amor e aprendizado. Deus não quer que a gente siga eternamente se culpando, mas Ele quer que a gente se transforme, que a gente transforme o erro em aprendizado, em sabedoria, o arrependimento em amor. O auto-perdão é um ato de coragem. É o encontro com o amor incondicional de Deus por nós. É se libertar da prisão do passado e renascer espiritualmente. Deus, Ele está sempre ali conosco, Ele sempre nos acolhe, Ele sempre nos perdoa. As expectativas que a gente cria são todas criações da nossa cabeça. As regras, muitas vezes, são regras só da nossa cabeça. Se você for olhar a Bíblia, em diversos trechos, principalmente nos Salmos, ele fala sobre acolhimento, ele fala sobre estar conosco, ele fala sobre nos proteger, nos abraçar. E aí, eu não sou o erro que eu cometi,
Eu sou o amor que eu posso me tornar. Nesse sentido, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos um instantinho para a gente fazer uma vivência rapidinha. Façam uma respiração profunda. Inspira, expira, solta o ar. Imagina agora uma luz dourada descendo sobre você. Essa luz é o amor de Deus. Ela envolve toda a sua mente, desce pelo seu corpo, vibra junto com a batida do seu coração, segue circulando por cada célula do seu corpo. Essa luz não julga, ela só acolhe. Visualize-se diante de você e do seu eu de ontem. Aquele que errou, que se culpou, que se sentiu indigno. Aproxime-se dele com ternura e diga: eu te vejo, eu entendo o que você fez, eu entendo as suas escolhas. Você agiu com a consciência que tinha naquele momento. Sinta a emoção de acolher a si mesmo como uma mãe abraça um filho. Repita mentalmente: eu me perdoo, eu aceito o aprendizado, eu liberto o passado, eu permito que a paz ocupe o meu coração. A luz divina de amor se expande, preenche todo o seu ser e preenche fora dele, se conectando todo com o universo de amor incondicional que Deus disponibiliza para nós. Sinta esse estado de serenidade. Agradeça pela oportunidade de recomeçar. Sinta seu coração vibrar com as novas oportunidades e novas possibilidades a qual você se permite nesse momento. Como você é um ser pleno de luz e amado divinamente. O amor te acolhe, o amor está disponível para você. Tenha certeza que o perdão começou em você neste momento. Deus te ama. Repita: eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu amo a vida me ama. E mesmo com todas as dificuldades do caminho e erros que eu cometi, ainda assim eu me perdoo e escolho seguir. Seguir conectado com essa luz do amor divino. Quando vocês se sentirem confortáveis, abram os olhos suavemente. Voltem para esse momento. Que a gente siga escolhendo estar na presença dele. Senhor, nos ensine a ver com os teus olhos, com ternura, com compaixão, com esperança. Que eu seja capaz de transformar a culpa em aprendizado, o arrependimento em luz. Eu respiro profundamente, eu inspiro luz e expiro a culpa. Eu inspiro o amor e expiro a dor. Eu sinto meu coração batendo e ele quer recomeçar. Agora eu convido vocês a gente fazer um Pai Nosso, com olhos fechados ou com olhos abertos, se sentirem à vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, gente. Alguns trechos eu tirei do Renovando Atitudes do Hamed. Quiserem conhecer, recomendo muito. Pode ser usado inclusive para o Evangelho no Lar, porque são vários capítulos curtinhos que pode servir de leitura para o Evangelho no Lar de vocês. Obrigada.